Há um momento na vida em que tudo o que parecia sólido começa a se desfazer. As certezas que antes sustentavam o caminho se esfarelam como pó, e o que resta é um silêncio incômodo. O tipo de silêncio que não vem de fora, mas de dentro. É o instante em que o homem percebe que o que o movia não era fé, mas hábito. Que o que chamava de propósito era, talvez, apenas rotina disfarçada de sentido. Esse é o ponto de ruptura em que a alma, exausta de manter uma estrutura vazia, se vê diante do nada. Kierkegaard dizia que o desespero é a doença mortal da consciência, não porque mata, mas porque obriga o homem a ver. Ver o quanto viveu adormecido, o quanto se apoiou em ideias emprestadas, o quanto evitou o confronto com o próprio vazio. O desespero é, portanto, o início da lucidez. É o aviso de que algo precisa morrer para que o verdadeiro eu possa nascer. E esse processo, doloroso e inevitável, começa com o colapso do sentido. Nietzsche via esse momento como a libertação do espírito. Quando todos os antigos valores desmoronam, o homem finalmente se encontra diante da vastidão do nada. E é nesse abismo que ele tem a chance de criar algo novo. O vazio, para Nietzsche, não é ausência, é potencial puro. Mas o problema é que a mente, acostumada a se apoiar em certezas, entra em pânico diante dessa ausência. O que era chão vira abismo, o que era fé vira dúvida, e o que era rotina vira vertigem. Kierkegaard chamava isso de o salto da angústia, o instante em que o homem é forçado a escolher entre permanecer preso às ilusões ou lançar-se na incerteza da existência autêntica. A maioria prefere o conforto da repetição, mesmo que isso custe a verdade. Mas há os que decidem atravessar o desespero. São poucos, e por isso, raros. Nietzsche os chamava de espíritos livres. Aqueles que aceitam o caos, que não fogem do nada, que aprendem a encontrar sentido na própria ausência dele. O colapso do sentido, por mais devastador que pareça, é o primeiro passo da reconstrução. É o terremoto que abre espaço para uma nova fundação. Kierkegaard diria que o desespero é o grito da alma pedindo autenticidade. Nietzsche completaria que é o chamado da vida exigindo criação. O nada não surge para destruir. Surge para revelar o que até então estava escondido sob o ruído das certezas. Kierkegaard dizia que o desespero é a prova de que há vida na alma. Ele aparece quando o homem percebe que viveu para fora e esqueceu de olhar para dentro. O desespero não nasce da falta de sentido no mundo, mas da recusa em encarar a própria liberdade. É quando o indivíduo entende que não há nada predeterminado, nenhum destino garantido, nenhuma verdade absoluta, apenas a responsabilidade de escolher o que será de si. E essa liberdade, em vez de leveza, pesa. Nietzsche via o desespero como o preço da lucidez. Ele dizia que o homem moderno sofre porque perdeu a fé nas antigas verdades, mas ainda não aprendeu a criar as suas. Vive preso entre dois mundos, o que morreu e o que ainda não nasceu. É esse espaço entre o fim e o recomeço que o filósofo chamava de abismo. Um lugar mental onde nada parece fazer sentido, mas onde tudo está prestes a renascer. Kierkegaard acreditava que o desespero é uma forma de autoconhecimento. Ele divide o homem em dois, o que ele mostra ao mundo e o que ele realmente é. Quando esses dois se afastam demais, o desespero surge como aviso. É a alma dizendo que não pode mais fingir. O homem que ignora esse chamado se torna uma sombra, funcional por fora, vazio por dentro. Mas aquele que escuta e permanece no desespero, descobre que o sofrimento não é o fim, mas a travessia. Nietzsche, com sua brutal clareza, dizia que o homem precisa aprender a suportar o peso do existir, sem buscar consolo. O desespero, para ele, é o ponto onde a vida testa quem somos. É o momento em que a alma é forçada a se despir de ilusões e a olhar o mundo como ele é, cruel, caótico e ainda assim, incrivelmente belo. O que muitos chamam de desespero é, na verdade, o início da coragem. Kierkegaard completaria: o desespero é o prelúdio da fé, porque é nele que o homem percebe que não pode mais sustentar-se sozinho. E essa entrega, longe de ser fraqueza, é força espiritual. Nietzsche chamaria isso de amor fati, o amor pelo destino, inclusive pelo sofrimento. O homem livre não foge da dor, ele a transforma em força.
O desespero, então, deixa de ser um inimigo e se torna um espelho. Ele mostra quem o homem realmente é quando todas as distrações se calam. Ele revela que o nada não é punição, mas possibilidade. Kierkegaard e Nietzsche, cada um à sua maneira, apontavam o mesmo caminho. Atravessar o desespero é o único modo de encontrar o real. E é nesse vazio existencial que o homem descobre que ainda está vivo. Nietzsche dizia que o maior acontecimento da história humana não foi uma guerra, nem uma descoberta, mas uma morte, a morte de Deus. Essa metáfora não fala do fim de uma divindade, mas do colapso das certezas que sustentavam a alma ocidental. O homem matou o próprio sentido e, com ele, perdeu o chão. O que antes era ordem se tornou caos, e no meio desse caos nasceu o vazio. Mas o vazio, segundo Nietzsche, não é castigo. É o preço da liberdade. Kierkegaard, em sua espiritualidade angustiada, via o mesmo fenômeno sob outra luz. Para ele, a fé não morre, é o homem que se afasta dela. A ausência de Deus é o reflexo da ausência de si. Quando o homem deixa de buscar o divino, ele se perde em um deserto interior, onde o som da própria consciência o assusta. A morte do sentido, portanto, não é externa, é íntima. É o silêncio que surge quando o homem deixa de acreditar que há algo maior guiando sua existência. Nietzsche via nesse colapso uma oportunidade única. O nada que surge quando os valores antigos desabam é, ao mesmo tempo, destruição e renascimento. Sem as velhas crenças, o homem pode, enfim, criar seus próprios valores. Ele não precisa mais de uma moral imposta, mas de uma ética nascida da força interior. A morte de Deus, para Nietzsche, é o nascimento do Criador humano, aquele que transforma o desespero em arte, o caos em forma, o absurdo em beleza. Kierkegaard, porém, advertia: o vazio que se abre após a perda do sentido pode devorar o homem. Nem todos estão prontos para viver sem estrutura. A liberdade, quando mal compreendida, se torna vertigem. A alma, ao se ver solta no infinito, busca desesperadamente um novo chão. E muitas vezes, se refugia em ilusões modernas, em ideologias ou distrações que apenas mascaram o abismo. Mas o homem que suporta esse vazio sem fugir dele, descobre algo sagrado: o poder de existir por si mesmo. Nietzsche chamava esse homem de Übermensch, o além-homem, aquele que cria sentido no lugar do antigo. Ele não lamenta o nada, ele o abraça. Kierkegaard chamaria esse mesmo homem de cavaleiro da fé, aquele que, mesmo diante do absurdo, escolhe de acreditar, não porque o mundo faz sentido, mas porque ele escolhe dar sentido ao mundo. Ambos falavam da mesma coragem, a de não ceder ao desespero diante do vazio. A morte do sentido antigo é o início da vida autêntica. O homem que aceita o nada como companheiro se torna capaz de ver o invisível. E é nesse vazio, tão temido e tão mal compreendido, que a alma encontra seu primeiro traço de liberdade real. Kierkegaard dizia que o homem foge do nada porque teme o reflexo que ele devolve. O vazio não mostra o mundo, mostra o eu. Sem os papéis, sem as máscaras, sem o conforto das explicações. Olhar para o nada é olhar para si mesmo em sua forma mais crua. E poucos suportam esse espelho. O nada é o espaço onde o ego perde força e a verdade começa a aparecer. Ele não destrói o homem, apenas revela o quanto dele era ilusão. Nietzsche via o nada como o campo de batalha da consciência. Para ele, não existe crescimento sem a experiência do vazio. Quando todas as crenças e identidades se desfazem, o homem se encontra diante de uma pergunta impossível de evitar. Quem sou eu quando tudo o que me definia desaparece? Essa pergunta, embora dolorosa, é o ponto de virada. O homem que ousa encará-la não volta o mesmo. Ele descobre que não há essência fixa, apenas possibilidade. Kierkegaard acreditava que o nada não é uma ausência real, mas um convite à presença. É no confronto com o vazio que o homem entende que sua existência não pode ser sustentada pelo que está fora. O nada é o chamado para o retorno à interioridade. E esse retorno, embora assustador, é o começo da consciência plena. O homem que se senta diante do nada e permanece, descobre algo que o mundo nunca poderia oferecer: a paz que vem de não precisar fugir. Nietzsche chamava essa experiência de iniciação do espírito livre. Ele dizia que o nada não é o inimigo,
mas o professor que ensina a viver sem garantias. Aquele que atravessa o vazio aprende que a vida não precisa de sentido prévio. Ela mesma é o sentido. O nada, então, deixa de ser um abismo e se torna um espelho. Um espelho que mostra não o que o homem queria ver, mas o que ele é capaz de se tornar. Kierkegaard diria que o nada é o lugar onde o homem se encontra com Deus. Não o Deus das religiões, mas o Deus que habita no silêncio, na falta de respostas, na vastidão do não saber. É ali que a alma deixa de se apoiar em certezas e começa a confiar no invisível. O nada, assim, se transforma em fé. Nietzsche, por sua vez, chamaria isso de vontade de poder, a capacidade de afirmar a vida mesmo diante do vazio. O nada é espelho porque não oferece consolo. Ele devolve apenas o que somos. E nesse reflexo, o homem percebe que a própria consciência é um universo em expansão. Infinito, misterioso, mas real. O vazio não é a ausência de ser. É a presença sem forma do que podemos vir a ser. O homem que aprende a olhar para o nada sem se desesperar começa pela primeira vez a enxergar com os próprios olhos. Kierkegaard dizia que o maior engano do homem é acreditar que domina a própria existência. A obsessão por controle nasce do medo. Medo do inesperado, do incerto, do vazio. O homem tenta conter o fluxo da vida, como quem tenta segurar água nas mãos. Quanto mais força faz, mais rápido ela escapa. A necessidade de prever o futuro é uma forma disfarçada de desespero. O controle, no fundo, é a recusa de confiar. E é por isso que, quando tudo foge ao nosso comando, o desespero nos alcança. Nietzsche via o controle como a prisão mais sofisticada da civilização moderna. Ele dizia que o homem aprendeu a medir tudo: o tempo, o valor, o comportamento, mas desaprendeu a viver. Tornou-se engenheiro de si mesmo, tentando ajustar a alma como se fosse uma máquina. Essa tentativa de domesticar a existência o afastou da própria essência. A vida não se deixa controlar. Ela exige entrega. O homem que tenta dominá-la termina dominado pela ansiedade. Kierkegaard acreditava que a liberdade verdadeira começa quando o homem desiste de ser Deus. A rendição, para ele, não é desistência, é sabedoria. É reconhecer que há forças maiores do que a vontade humana. O acaso, o tempo, o mistério. A vida não precisa ser controlada para ser vivida. Precisa ser aceita. Essa aceitação é o que o filósofo chamava de salto da fé. O ato de confiar sem garantias, de caminhar mesmo sem saber onde o caminho termina. Nietzsche chamava essa atitude de afirmação da vida. Ele acreditava que o homem forte é aquele que abraça o caos, que entende que o imprevisível não é inimigo, mas aliado. O caos, dizia ele, é o solo fértil de onde nasce a estrela dançante. O homem que tenta controlar o mundo impede que o novo aconteça. O que se entrega ao fluxo da existência, porém, transforma o inesperado em criação. O controle da segurança, a entrega da vida. Kierkegaard completaria: o homem que não aceita o mistério se condena à exaustão. Ele tenta prever o amor, calcular o tempo, antecipar a dor, e ao fazer isso, perde o sabor do instante. A fé, em seu sentido mais profundo, é o oposto do controle. É a coragem de existir dentro da incerteza. Nietzsche diria que essa coragem é o que diferencia o criador do covarde. O criador dança com o caos. O covarde tenta aprisioná-lo. A solidão ensina essa lição com brutal honestidade. Quando tudo desaba, quando não há mais planos a seguir, o homem descobre que não precisa controlar nada para continuar existindo. Ele percebe que o fluxo da vida o carrega, mesmo quando ele se recusa a andar. E é nesse abandono que nasce a verdadeira força. A força de quem confia sem possuir, de quem vive sem segurar. O controle é a ilusão dos que temem o nada. A entrega é a sabedoria dos que aprenderam a dançar com ele. Kierkegaard dizia que, quando todas as palavras cessam, o homem se vê diante de algo que a linguagem não pode explicar: o próprio silêncio. É nesse momento, depois que as certezas caem e as vozes do mundo se calam, que a consciência desperta. O silêncio que surge após o colapso não é vazio comum. É o eco do que sempre esteve ali, mas que o barulho da vida impedia de ser ouvido. Ele é, ao mesmo tempo, assustador e sagrado, porque nele o homem se encontra com o que evitou por toda a vida: ele mesmo.
Nietzsche via o silêncio como o território do verdadeiro pensamento. Ele dizia que o homem só começa a pensar de fato quando o ruído desaparece. A multidão fala, o sábio escuta. E ao escutar, descobre o que o barulho escondia. Que a existência não precisa de explicação, apenas de presença. O silêncio é o solo da autenticidade. O homem moderno, viciado em ruído, perdeu essa habilidade. Vive cercado de vozes, ideias e distrações, mas não suporta o som da própria alma. Kierkegaard acreditava que o silêncio é o prelúdio da fé. Quando tudo se quebra, a lógica, os planos, as narrativas, o homem é forçado a encarar o inominável. Ele percebe que o sentido não pode ser construído pela razão. Precisa ser experimentado no silêncio. É ali que ele descobre que a dor não é inimiga, mas mensageira. Que o desespero não é castigo, mas anúncio de uma transformação. O silêncio não consola, mas cura, porque faz o homem escutar o que realmente importa. Nietzsche chamava o silêncio de grande libertador. Ele via nele o intervalo entre a destruição e a criação. O espírito livre precisa desse vazio sonoro para se reerguer. Depois do colapso, o homem aprende a se mover novamente, mas com outro ritmo. Suas palavras diminuem, seus gestos ganham peso, e o olhar se volta para dentro. O silêncio o ensina a força da pausa, e a pausa, por sua vez, o devolve à vida. Kierkegaard completaria: o silêncio é a forma mais alta de oração. Ele é o espaço onde o homem deixa de pedir e começa a escutar. Onde o eu e o eterno se encontram sem intermediários. É nesse encontro que o homem percebe que o nada não é a ausência de Deus, mas o modo como ele se manifesta. Discreto, profundo, presente no que não se diz. Nietzsche diria que o homem que atravessou o silêncio após o colapso nunca mais será o mesmo. Ele fala menos e vive mais. Já não precisa provar, porque sabe. Já não teme o nada, porque o transformou em lar. O silêncio que vem depois do colapso é o som da verdade se reorganizando. Kierkegaard dizia que a liberdade é, ao mesmo tempo, o dom mais sublime e o fardo mais insuportável. O homem deseja ser livre, mas teme o que a liberdade exige. Porque ser livre é não poder culpar ninguém, é perder as desculpas que o protegiam da responsabilidade. Quando tudo é possível, tudo também se torna incerto. O abismo da escolha é vertiginoso. É por isso que muitos preferem o conforto das correntes, seguir ordens, repetir padrões, obedecer crenças. A prisão, às vezes, é mais fácil de suportar do que o peso da própria autonomia. Nietzsche via essa tensão como o núcleo da existência humana. Ele dizia que a maioria das pessoas não quer liberdade, quer segurança. E a segurança é o oposto da vida. O espírito livre, para Nietzsche, é aquele que aceita o caos de existir sem manual, que não precisa de dogmas para caminhar, porque descobriu que o verdadeiro norte está dentro de si. Mas essa descoberta é dolorosa, porque exige renunciar ao amparo da coletividade. Ser livre é ser solitário. Kierkegaard chamava essa condição de angústia da liberdade. Quando o homem percebe que pode escolher, a vertigem o atinge. A liberdade o faz encarar o nada, o campo aberto de possibilidades infinitas. E diante desse vazio, o medo surge. O homem sente saudade das certezas antigas, do conforto de um destino pré-escrito. Mas não há volta. A liberdade, uma vez despertada, não pode ser esquecida. É o início de uma travessia sem retorno. Nietzsche afirmava que a liberdade é o teste final da grandeza humana. Ela separa o Criador do conformado. O Criador usa o nada como matéria-prima. O conformado o teme. O homem livre é aquele que, diante do abismo, escolhe construir pontes em vez de recuar. Ele sabe que o caos é inevitável, mas vê nele uma oportunidade de criação. Kierkegaard concordaria. O salto da fé é justamente isso: escolher mesmo sem garantias, agir mesmo sem ver o chão. A liberdade pesa porque exige consciência. Não há mais culpados, não há mais destino, só resta o homem e suas escolhas. E essa solidão existencial, embora assustadora, é também a mais pura forma de poder. Nietzsche chamaria esse estado de afirmação trágica da vida. O momento em que o homem diz sim ao caos, sim ao incerto, sim à responsabilidade de criar o próprio caminho. Kierkegaard completaria: o homem livre é aquele que se reconcilia com a própria angústia.
que entende que o medo não é sinal de fraqueza, mas de vida. A liberdade não traz paz, traz grandeza, porque apenas quem enfrenta o peso de ser livre pode, um dia, sentir o leve prazer de existir por inteiro. A liberdade é o fardo que, quando aceito, se transforma em asas. Nietzsche dizia que o homem moderno viveu tanto tempo sustentado por valores herdados que, quando eles desabaram, ele se viu nu diante do nada. Mas essa nudez, que muitos chamam de desespero, ele chamava de oportunidade. Sem Deus, sem absolutos, sem verdades impostas, o homem finalmente poderia criar seu próprio sentido. Essa é a revolução nietzschiana. O indivíduo deixa de ser seguidor e se torna criador. Ele não busca mais um propósito fora de si, ele o forja a partir da própria vida. Kierkegaard, embora partisse de uma fé profunda, concordava em parte. Ele via o desespero do homem como o chamado para uma existência autêntica. Quando o homem percebe que o sentido não é dado, mas construído, nasce o verdadeiro eu. A diferença é que, para Kierkegaard, esse ato de criação nasce da fé, não de crenças externas, mas da confiança no invisível, no eterno. Para Nietzsche, nasce da força interior, da vontade de poder. Ambos, porém, convergem em um ponto. O homem só encontra sentido quando assume a responsabilidade de criá-lo. Nietzsche acreditava que o homem criador é aquele que dança com o caos. Ele não teme o absurdo da existência, porque sabe que o caos é o berço de toda forma. Ele molda o nada em beleza, transforma a falta de sentido em arte, filosofia, ação. Esse homem, dizia Nietzsche, é o Übermensch, o além-homem, aquele que cria valores novos em meio às ruínas dos antigos. Ele vive como um artista da própria existência. Kierkegaard diria que o homem que cria sentido é aquele que vive com profundidade. Ele não busca mais ser aceito, mas ser verdadeiro. É o homem que, diante da incerteza, escolhe continuar acreditando, não por fraqueza, mas por coragem. Criar sentido é, portanto, um ato de fé no próprio existir. Nietzsche completaria: o homem comum espera um propósito cair do céu. O homem livre o escreve com as próprias mãos. O Criador não precisa de um porquê universal. Ele encontra o sentido no próprio ato de viver, de escolher, de transformar. Para ele, a vida não precisa de justificativa, porque a própria vida é justificação suficiente. Kierkegaard via esse estado como a expressão mais alta da individualidade. O homem que cria sentido está, enfim, reconciliado com o nada. Ele não o teme, porque aprendeu que o vazio é o início de tudo. A angústia deixa de ser paralisante e se torna criativa. O desespero vira energia vital. O silêncio agora fala. Nietzsche diria que esse é o destino de todo homem que ousa pensar. Transformar o caos em cosmos, o nada em arte, a dor em força. O homem que cria sentido é o que faz do abismo uma morada, e do próprio viver, uma obra-prima. Kierkegaard dizia que o maior medo do homem não é o desconhecido, mas o vazio. O desconhecido ainda promete algo. O vazio não promete nada. Ele é o espelho sem reflexo, o silêncio sem voz, a ausência total de garantias. O homem teme o vazio porque nele não há onde se apoiar. É o lugar onde a mente não encontra respostas, onde o controle se dissolve, onde a alma precisa aprender a existir sem explicações. O vazio é o território onde o ego morre, e o que morre junto com ele é a ilusão de segurança. Nietzsche via o medo do vazio como o reflexo da fraqueza moderna. Ele dizia que o homem prefere mentiras reconfortantes a verdades que doem. Por isso inventa distrações, rotinas, crenças e papéis para não ter que encarar o nada que o habita. Vive cercado de ruído porque o silêncio o apavora. Mas o que ele chama de nada é, na verdade, o solo do renascimento. O medo do vazio é o medo da própria liberdade. Porque quem aceita o nada deixa de ser escravo do sentido herdado e passa a ser o criador do próprio sentido. Kierkegaard acreditava que a angústia que o vazio provoca é a prova da consciência desperta. Só os que sentem o peso do nada estão realmente vivos. Os que nunca o encaram vivem anestesiados, distraídos, repetindo padrões alheios. A angústia, dizia ele, é o portal, o início da fé verdadeira. Não a fé cega,
mas a fé que nasce da coragem de permanecer no vazio até que algo interno se revele. Nietzsche, com seu olhar brutalmente lúcido, afirmava que o homem precisa descer ao abismo do nada para encontrar a própria grandeza. O vazio é o teste da alma. É ali que se separa o criador do covarde. O covarde foge, o criador transforma. O primeiro se desespera diante do silêncio, o segundo escuta o que ele diz. Porque o nada, quando ouvido com coragem, fala, e o que ele diz é simples: você é livre. Kierkegaard completaria: o vazio é o intervalo entre o eu que você era e o eu que ainda não nasceu. Por isso dói. Por isso assusta. Ele é o parto da alma, o rompimento de tudo o que era confortável. Mas só através desse rompimento o homem se torna inteiro. A fé, nesse contexto, é a escolha de permanecer no nada, confiando que há algo além, mesmo que invisível. Nietzsche diria que o vazio é o espelho onde o homem enxerga sua verdadeira dimensão. Quem o encara sem medo, descobre que ele não é um fim, mas uma fonte. O nada é apenas o início de uma nova criação, e o medo é o último obstáculo antes da liberdade. O homem que enfrenta o vazio aprende que o que parecia ausência era, na verdade, o espaço onde o infinito se revela. Kierkegaard dizia que a alma humana é especialista em escapar. Fugimos de tudo o que nos obriga a sentir, da dor, da solidão, do silêncio e, principalmente, do vazio. O homem moderno criou incontáveis formas de distração para não precisar olhar para dentro. Ele trabalha demais, fala demais, consome demais, pensa demais. Tudo para evitar o desconforto de estar consigo mesmo. A fuga é a máscara da angústia, o mecanismo que transforma a inquietação em rotina e o medo em movimento. Nietzsche via essa necessidade de fuga como a doença da civilização. Ele dizia que o homem moderno é incapaz de permanecer em silêncio porque tem medo da própria consciência. Ao menor sinal de vazio, ele corre para o conforto da multidão, das opiniões, das promessas. Vive em busca de prazeres instantâneos que aliviam, mas não curam. E, no entanto, quanto mais foge, mais o vazio cresce. Porque o que se evita não desaparece. Apenas muda de forma e volta mais forte. Kierkegaard acreditava que a fuga é a negação da liberdade. Cada vez que o homem escolhe não encarar a si mesmo, entrega o poder sobre a própria vida ao mundo. Passa a ser movido pelo que é externo, elogios, expectativas, modas, crenças. Mas há um momento em que nenhuma distração é suficiente. O vazio alcança até o coração mais ocupado. É quando o homem percebe que tudo o que construiu para se proteger é, na verdade, o que o impede de viver. Nietzsche chamava esse momento de noite do espírito. É quando o homem percebe que não há mais para onde correr. O ruído perde força, a ilusão se desfaz, e o que sobra é o silêncio inevitável do real. Esse instante, embora pareça destruição, é libertação. Porque quando não há mais fuga possível, resta apenas a verdade. O homem, então, é forçado a se encarar. E pela primeira vez, pode escolher entre continuar fugindo ou começar a existir. Kierkegaard diria que o homem que enfrenta a própria fuga descobre a essência da fé. Porque ter fé, no sentido mais puro, é permanecer presente diante do que se teme. É resistir à tentação de escapar. A fuga adia a vida, a presença a restaura. Nietzsche completaria: o espírito livre é aquele que não busca anestesia. Ele aceita a dor, o tédio e a solidão como partes inevitáveis do existir. A fuga é para os fracos, a permanência é para os criadores. O vazio não quer destruir o homem, quer ensiná-lo a parar. Porque só quem para consegue ver, e só quem vê pode, enfim, compreender. A fuga pode manter o corpo em movimento, mas é a presença que desperta a alma. O homem que resiste à tentação de fugir começa pela primeira vez a caminhar na direção certa, para dentro. Kierkegaard dizia que o desespero é o parto da alma. O vazio, que muitos veem como destruição, é na verdade o intervalo entre o que morre e o que está prestes a nascer. Ele é o silêncio entre duas músicas, a escuridão que antecede o amanhecer. Quando tudo o que era conhecido se desfaz, a alma entra em estado de suspensão. Um limbo existencial onde nada parece fazer sentido, mas onde tudo está sendo refeito. O vazio é o útero da transformação. Nietzsche via o vazio como a matéria-prima da criação.
Ele acreditava que o homem precisa perder tudo para descobrir o que é essencial. Quando o sentido herdado desmorona, o homem se vê diante do nada. E é aí que começa a verdadeira liberdade. O Criador nasce da ruína. A ausência de certezas abre espaço para a invenção de novos valores. O nada deixa de ser ameaça e se torna possibilidade. O homem que aprende a habitar o vazio se torna o escultor da própria existência. Kierkegaard chamava esse processo de salto da fé. Quando não há mais garantias, o homem é convidado a confiar, não em doutrinas, mas na própria experiência viva. Ele salta no escuro, e nesse salto, descobre que o abismo não o engole, o transforma. O vazio, então, revela sua natureza. Ele não é o fim, é a travessia. Todo renascimento exige perda, e toda criação nasce de um espaço desfeito. Nietzsche afirmava que o homem que encara o nada com coragem descobre o poder de criar novos mundos. Ele dizia que a destruição é um ato criador. O fogo que consome as formas antigas para dar lugar às novas. O vazio, nesse sentido, é o fogo silencioso da consciência. Ele queima as ilusões, purifica o olhar e devolve o homem ao que é real. O sofrimento, longe de ser castigo, é o sinal de que a alma está sendo forjada novamente. Kierkegaard completaria: o homem renascido não volta ao que era, mas ao que sempre foi. A essência que o tempo e as máscaras esconderam. Ele não precisa mais fingir sentido, porque aprendeu a criá-lo. O vazio o ensinou a confiar no invisível, a perceber que o silêncio também fala. A dor do renascimento é intensa, mas passageira. O que nasce dela é duradouro. Nietzsche chamava esse estado de sim à vida. O homem que emerge do vazio não teme mais o caos, porque sabe que o caos é parte de si. Ele não busca consolo nem certezas, busca intensidade. A vida, para ele, não precisa ser compreendida, basta ser vivida. O vazio, então, revela sua verdadeira face. Ele não destrói, ele cria. E o homem que o atravessa não encontra respostas, encontra a si mesmo. Kierkegaard dizia que a angústia é a vertigem da liberdade. Ela surge quando o homem se dá conta de que tudo depende de suas escolhas, e que nenhuma escolha vem com garantias. A angústia não é doença, é o chamado da existência. É o instante em que o espírito percebe que pode tanto criar quanto destruir, e que o futuro está aberto diante dele como um mar desconhecido. Esse reconhecimento é doloroso, mas necessário, pois sem angústia não há consciência. Nietzsche via a angústia como o sintoma da lucidez. Ele acreditava que o homem que nunca sofreu dessa vertigem ainda vive adormecido. É a angústia que desperta a alma para o real. O homem angustiado é aquele que percebe que não há mais chão absoluto e, no entanto, continua a caminhar. Para Nietzsche, essa coragem é o primeiro passo do espírito livre. A angústia é o preço da autenticidade. Sentir a vida em toda a sua incerteza e, ainda assim, afirmá-la. Kierkegaard chamava a angústia de o educador mais severo da alma. Ela ensina o homem a conviver com o desconhecido. Não há como fugir dela sem também fugir de si mesmo. A angústia não é o fim, é o portal, o limiar entre a velha existência e a nova. O homem que tenta suprimi-la com distrações e certezas fáceis se condena à superficialidade. Mas o homem que a enfrenta de frente descobre que a angústia não quer destruí-lo, quer expandi-lo. Nietzsche afirmava que a angústia é o prelúdio da criação. Quando o homem é arrancado de sua zona de conforto, ele é obrigado a inventar novas formas de viver. É nesse desespero fértil que surgem as grandes ideias, as revoluções, a arte. O sofrimento se torna força quando deixa de ser evitado. A angústia é o fogo que purifica o espírito. Sem ela, o homem permanece pequeno, preso à ilusão de segurança. Kierkegaard completaria: suportar a angústia é um ato de fé. É confiar que, do outro lado do caos, há um sentido que ainda não se revelou. O homem que aceita a própria angústia torna-se mais profundo, mais humano. Ele deixa de buscar respostas e começa a viver as perguntas. Nietzsche chamaria isso de amor fati, o amor ao destino, inclusive a dor que o acompanha. A angústia é o portal porque obriga o homem a atravessar o limite de si mesmo. Ela o empurra para o desconhecido, onde toda a criação começa.
é o salto que separa a existência automática da vida verdadeira. Kierkegaard dizia que, ao aceitar a angústia, o homem se reconcilia com Deus. Nietzsche diria que ele se reconcilia com a vida. Ambos estavam certos, porque quem atravessa o portal da angústia descobre que o nada, no fim, era apenas o espaço onde a alma se expandia. Nietzsche dizia que o homem livre é aquele que aprendeu a amar o próprio destino. Amor fati, o amor ao que é, exatamente como é. Não se trata de resignação, mas de afirmação. O homem comum aceita o que acontece com amargura. O homem forte o abraça com reverência. Ele entende que não há acaso nem erro, apenas necessidade. Tudo o que existe é parte da mesma sinfonia, inclusive a dor. Amar o destino é transformar cada ferida em força e cada perda em aprendizado. Kierkegaard via algo semelhante no que chamava de fé absoluta. A fé, para ele, não é esperar que tudo dê certo, mas confiar mesmo quando tudo dá errado. É olhar para o absurdo e dizer: ainda assim, acredito. Nietzsche e Kierkegaard se encontravam nesse ponto. Ambos viam grandeza no homem que aceita o que não pode controlar. Para um, era fé. Para o outro, coragem. Em ambos, era liberdade. Nietzsche acreditava que o amor fati é a resposta mais elevada ao vazio. O homem que o pratica deixa de lutar contra o inevitável e começa a dançar com ele. Ele não tenta mudar o que já aconteceu, mas muda a maneira de olhar. O sofrimento, então, perde o poder de destruí-lo. Ele passa a enxergar beleza até na tragédia, porque entende que tudo o que o formou, inclusive o que o feriu, o trouxe até ali. Kierkegaard diria que o amor fati é a fé sem promessa. Amar o destino é amar também o silêncio de Deus. É permanecer inteiro mesmo quando o sentido parece ter desaparecido. É essa entrega que transforma o desespero em serenidade. O homem que aceita o que é, sem querer moldar o universo ao seu desejo, alcança uma paz que o mundo não pode oferecer. Nietzsche completaria: o homem que ama o destino é indestrutível, porque nada pode ofendê-lo, nada pode tirá-lo do centro. Ele aprendeu a converter o caos em harmonia. Sua vida não é perfeita, mas é profunda. E a profundidade é o verdadeiro oposto da dor. Não a ausência dela, mas a sabedoria de acolhê-la. Amor fati é mais do que uma filosofia. É uma prática de existência. É acordar e dizer sim à vida, mesmo quando ela dói. É transformar cada queda em degrau, cada fim em recomeço. Kierkegaard chamaria isso de rendição ao eterno. Nietzsche, de afirmação da vida. O nome importa pouco. O que importa é o gesto. Amar não apesar de tudo, mas por causa de tudo. O homem que vive o amor, fati, não busca mais fugir do nada. Ele o habita, o aceita e o transforma. E nesse ato silencioso, descobre o segredo que poucos compreendem. O nada nunca foi o fim, mas o espelho, onde o amor à vida finalmente se revela. Kierkegaard dizia que o verdadeiro eu não nasce nas palavras, mas no silêncio. Enquanto o homem vive ocupado com as vozes do mundo, as opiniões, as exigências, as comparações, ele se torna um reflexo, não uma presença. É só quando o barulho cessa que algo novo começa a emergir. O eu autêntico. Esse eu não precisa se justificar nem provar seu valor. Ele não é construído pelo olhar dos outros, mas pela intimidade com o próprio ser. O silêncio, nesse sentido, é a maternidade da identidade. Nietzsche via o mesmo fenômeno de outra forma. Ele dizia que o homem que ousa calar descobre uma força criadora que não precisa de aprovação. O silêncio é o espaço onde o pensamento se aprofunda e a vontade se revela. O homem comum fala para preencher o vazio. O homem forte o habita. É nesse habitar que nasce a individualidade verdadeira, não aquela moldada por crenças ou costumes, mas a que se ergue das profundezas da consciência desperta. Kierkegaard acreditava que o eu verdadeiro só aparece quando todas as máscaras caem. O silêncio é o fogo que as consome. Ele purifica, mas também confronta. Porque diante do silêncio, o homem não tem mais onde se esconder. Tudo o que era disfarce, distração ou mentira se dissolve. O que sobra é o essencial. E o essencial, dizia ele, é sempre simples, mas nunca fácil. O silêncio não cria o eu, revela o que sempre esteve ali, esperando ser visto.
Nietzsche chamava esse processo de autossuperação. O homem que suporta o silêncio se torna capaz de olhar para si sem medo. Ele não busca mais um ideal de perfeição, mas uma forma de inteireza. A partir daí, sua força deixa de ser exterior e se torna interior. O silêncio o ensina que grandeza não é ruído, mas profundidade. A alma que aprendeu a calar carrega uma presença que dispensa palavras. Kierkegaard completaria: o eu que nasce do silêncio é o eu reconciliado com Deus, ou, em termos humanos, com o mistério da própria existência. Ele não precisa entender tudo, porque já aprendeu a confiar. O silêncio é o espaço onde a fé e a lucidez se encontram. Nietzsche diria que é o lugar onde a vontade e a aceitação se fundem. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: o homem inteiro. O silêncio, então, deixa de ser ausência e se torna origem. O eu que surge dele não é novo. É antigo, eterno, verdadeiro. Ele estava apenas encoberto pelo ruído. Quando o homem o reencontra, percebe que não há mais o que buscar. O que procurava sempre esteve ali, quieto, paciente, esperando o instante em que o mundo se calasse o suficiente para que ele pudesse, enfim, ser ouvido. Kierkegaard dizia que o homem moderno sofre porque quer entender tudo. Ele quer explicações, garantias, lógica, e ao tentar compreender o mistério da vida, acaba perdendo o encanto de vivê-la. O não saber o assusta, porque nele não há controle. Mas é justamente nessa ausência de respostas que nasce a beleza da existência. O não saber é o espaço onde a fé floresce e a curiosidade se mantém viva. O homem que aceita o mistério não se torna ignorante, se torna sábio. Nietzsche via o não saber como o início da verdadeira liberdade. Ele dizia que o homem que precisa de certezas ainda é escravo. Aquele que aceita a dúvida, por outro lado, é livre. O não saber abre o horizonte, enquanto a certeza o fecha. É na incerteza que o espírito se move, cria, inventa. O homem que quer saber tudo busca segurança. O homem que aceita não saber encontra grandeza. Porque o mistério não é um obstáculo, é um convite. Kierkegaard acreditava que a fé começa onde o conhecimento termina. Quando o homem chega ao limite da razão, ele é chamado a confiar. Essa confiança não é cega, é consciente. É o reconhecimento de que há forças, sentidos e propósitos que a mente não alcança. O não saber, então, deixa de ser falta e se torna plenitude. O homem que se entrega ao mistério começa a enxergar com outro tipo de visão, aquela que não precisa ver para acreditar. Nietzsche afirmava que a sabedoria é o equilíbrio entre o saber e o silêncio. Saber demais endurece o espírito, saber de menos o adormece. O homem maduro é aquele que aprende a habitar o meio-termo, saber o suficiente para compreender, mas não tanto a ponto de matar o mistério. O não saber é o terreno fértil da criação. É o espaço onde o novo pode surgir, porque nada o impede de nascer. Kierkegaard completaria: o não saber é a humildade da alma. É o reconhecimento de que o homem não é o centro, mas parte. Que não precisa entender o universo para pertencer a ele. Que a vida não precisa ser decifrada para ser vivida. O mistério é o tecido do qual tudo é feito. Resistir a ele é resistir à própria vida. Nietzsche diria que o não saber é a arte de dançar com o caos sem precisar controlá-lo. Há uma serenidade profunda em não precisar entender tudo. O homem que aceita o mistério deixa de exigir que o mundo o sirva e passa a servir ao mundo. Ele não busca mais respostas definitivas, porque aprendeu que o valor da vida está nas perguntas. A beleza de não saber é a liberdade de simplesmente existir, sem explicações, sem garantias, apenas com a leveza de quem confia que o desconhecido também é uma forma de amor. Kierkegaard dizia que o vazio é o intervalo entre o fim de uma forma e o nascimento de outra. É o espaço onde a alma respira antes de criar novamente. O homem, acostumado a preencher todo o silêncio, não percebe que é justamente no vazio que a criatividade encontra lugar para florescer. O vazio é o chão fértil onde as ideias se gestam, onde o novo se forma antes de ser nomeado. É o útero da imaginação, a pausa necessária entre um pensamento e o próximo. Nietzsche via a criatividade como a resposta suprema ao nada. Ele acreditava que, diante do absurdo da existência,
O homem tinha duas escolhas: lamentar ou criar. O espírito criador é aquele que transforma o caos em forma, o sofrimento em arte, o desespero em expressão. A criação é a maneira que o homem encontrou de sobreviver ao vazio, não fugindo dele, mas habitando-o. Criar é dialogar com o nada até que dele surja algo que justifique continuar. Kierkegaard acreditava que a criação verdadeira nasce da solidão. O homem precisa se afastar do ruído do mundo para ouvir o que ainda não foi dito. A inspiração não vem do excesso, mas da escassez. Quando tudo se cala, a alma começa a ouvir sua própria voz. E essa voz, silenciosa e profunda, é a fonte de toda a criação autêntica. O artista, o pensador, o visionário. Todos eles aprenderam a transformar o vazio em linguagem. Nietzsche dizia que o homem que cria é o mais próximo de um deus. Não porque tem poder, mas porque gera sentido a partir do nada. Ele não precisa que o mundo lhe diga quem é. Ele inventa. E ao inventar, vence o desespero. A criação é a forma mais pura de resistência. Enquanto o homem cria, o nada perde seu domínio. O Criador é o único que consegue transformar o abismo em obra. Kierkegaard completaria: o ato criativo é uma oração disfarçada. É o diálogo entre o homem e o mistério, onde cada palavra, traço ou pensamento é um gesto de reconciliação com o vazio. Criar é amar o silêncio o suficiente para querer transformá-lo em algo que o mundo possa ver. Nietzsche chamaria isso de amor fati em ação. O amor ao destino expresso pela vontade de transformar até o desespero em beleza. O vazio, então, deixa de ser ameaça e se torna aliado. Ele não exige pressa nem medo, apenas entrega. Porque tudo o que é grande nasce dele. O pensamento, a arte, a fé, a própria vida. O homem que aprende a criar dentro do vazio descobre que o nada nunca foi ausência. Foi convite. Criar é o modo mais humano de dizer ao abismo: eu te vi, e ainda assim escolhi florescer. Kierkegaard dizia que o homem que desperta para a verdade descobre, cedo ou tarde, o preço da autenticidade: a solidão. Quando a alma se recusa a viver de aparências e escolhe a profundidade, ela inevitavelmente se afasta da multidão. O homem comum busca companhia no ruído. O espírito livre encontra repouso no silêncio. Essa solidão não é castigo, é consequência natural da liberdade. O indivíduo que vê o mundo com os próprios olhos deixa de pertencer a ele da maneira que antes pertencia. Nietzsche via essa solidão como a marca dos fortes. O espírito livre, dizia ele, é aquele que já não precisa de aprovação. Ele vive de acordo com sua própria medida, não com a régua dos outros. Mas essa independência cobra seu preço: o afastamento. O criador, o pensador, o visionário, todos caminham sozinhos, não por orgulho, mas porque seu olhar alcança um horizonte que a maioria ainda teme enxergar. Ser livre é, em parte, ser exilado. Kierkegaard acreditava que essa solidão é o campo onde a fé amadurece. Quando o homem se vê sem amparo, sem companhia, sem certezas, ele finalmente se encontra com o eterno dentro de si. O isolamento externo revela a comunhão interior. A alma aprende que não precisa de testemunhas para ser verdadeira. É nesse silêncio absoluto que a fé, ou a confiança na própria existência, se torna real. A solidão, então, não é ausência de amor, mas forma elevada dele. Nietzsche dizia que o espírito livre é aquele que aprendeu a dançar mesmo sem plateia. Ele não precisa ser compreendido, porque compreende a si mesmo. Sua alegria nasce do que é interno, não do que é concedido. Ele suporta o isolamento porque sabe que a liberdade vale o preço da incompreensão. Para ele, a solidão é o laboratório da força, o espaço onde o homem se refaz após romper com o rebanho. Kierkegaard completaria: a solidão é o deserto que purifica a alma. O homem que aprende a atravessá-la sem se perder, volta ao mundo diferente, não mais em busca de aprovação, mas de comunhão verdadeira. Ele já não se curva à opinião, nem se prende à necessidade de ser aceito. Nietzsche chamaria isso de autossuficiência do espírito. O solitário não se isola por fraqueza, mas por lucidez. Ele sabe que estar só é o preço de ser inteiro. A solidão do espírito livre é, na verdade, uma forma de plenitude. Porque o homem que se bastou descobriu o que o mundo não pode dar:
a paz de ser quem é, sem precisar provar. O silêncio se torna lar, e a própria presença, companhia. Ser livre é estar só, e mesmo assim, sentir-se completo. Kierkegaard dizia que o homem precisa se perder para poder se encontrar. O desmonte da identidade antiga, dos papéis, das crenças, das certezas, é o caminho doloroso, porém necessário, para a inteireza. A alma, ao ser despida de tudo o que era externo, se torna vulnerável. E é nesse estado que a verdade começa a brotar. O homem, sem máscaras, descobre que a integridade não é perfeição, mas reconciliação. Ser inteiro não é estar ileso. É aceitar as próprias rachaduras como parte da forma final. Nietzsche via essa reconstrução como o triunfo do espírito criador. Ele dizia que o homem forte é aquele que se refaz a partir das cinzas. O desmonte para ele não é tragédia, é rito de passagem. O velho eu precisa morrer para que o novo possa nascer. E esse renascimento não acontece de uma vez. É um processo lento, silencioso, quase invisível. Cada pedaço da dor, da perda e do caos se transforma em matéria para algo mais elevado. O homem que passa por esse fogo deixa de ser vítima e se torna alquimista. Kierkegaard acreditava que a inteireza surge quando o homem aceita o paradoxo da existência. Ser finito e eterno ao mesmo tempo, pequeno e infinito, humano e divino. A alma que tenta eliminar a contradição se divide. A que a aceita se unifica. O homem inteiro é aquele que aprendeu a conviver com seus próprios opostos, a força e a fragilidade, a dúvida e a fé, o medo e a coragem. Ele não precisa mais escolher entre luz e sombra, porque compreendeu que ambas o compõem. Nietzsche chamava esse estado de afirmação total da vida. O homem que atravessou o desmonte e sobreviveu ao próprio nada, não rejeita mais nada do que viveu. Ele abraça tudo, o erro, a dor, o fracasso, como partes sagradas da sua história. Nada é descartado, tudo é integrado. E nessa integração, o sofrimento perde seu peso. Ele deixa de ser ferida e se torna cicatriz. Prova de que algo foi vencido. Kierkegaard completaria: a inteireza é o milagre silencioso que acontece quando o homem, após o caos, escolhe permanecer fiel a si mesmo. A alma fragmentada volta a se unir não pela força, mas pela aceitação. A fé, nesse ponto, é apenas um outro nome para a reconciliação. Nietzsche diria que o homem que se reconstrói a partir do nada é o verdadeiro criador. Aquele que transforma a tragédia em forma, dor em beleza, perda em poder. A inteireza, no fim, não é o retorno ao que se era, mas o nascimento do que sempre se tentou ser. É a serenidade de quem aprendeu que o caos não destrói, apenas revela o que é indestrutível. Kierkegaard dizia que há uma paz que o mundo não entende. Uma serenidade que só nasce depois que o homem toca o fundo do próprio desespero. É uma paz que não vem da ausência de dor, mas da aceitação dela. Quando o homem finalmente para de lutar contra o que é, o sofrimento perde o poder de destruí-lo. Ele se torna parte do todo, não mais um inimigo a ser vencido. Essa paz não é resultado de vitória, mas de rendição. A alma, cansada de resistir, aprende a repousar no que antes a assustava. Nietzsche via essa paz como o ápice da sabedoria trágica. Ele dizia que o homem que olhou o abismo e sobreviveu não volta o mesmo. O que antes o atormentava agora o fortalece. O caos não é mais uma ameaça, mas um companheiro. O homem aprende que o abismo não é algo fora dele, é parte de sua própria profundidade. A verdadeira tranquilidade surge quando ele aceita essa união, luz e escuridão como dois lados da mesma força. Kierkegaard acreditava que essa serenidade é o fruto da fé madura. Quando a alma entende que não há nada a temer, porque até o nada faz parte do mistério, ela se entrega. Não busca mais provas nem respostas, apenas presença. A paz que brota do abismo é silenciosa e indestrutível, porque não depende das circunstâncias. Ela nasce no ponto onde a lógica falha e o espírito desperta. Nietzsche chamava esse estado de amor ao destino em sua forma mais pura. O homem que chega a esse ponto não deseja mudar nada do que viveu, nem o sofrimento, nem o erro. Ele vê beleza até naquilo que o fez sangrar.
o abismo se transforma em espelho, e o reflexo que ele devolve é o da força. Essa é a paz de quem não precisa mais vencer, porque já entendeu que a vida não é uma batalha, mas uma dança entre contrários. Kierkegaard completaria: o homem em paz é aquele que aprendeu a habitar o silêncio. Ele não precisa mais se explicar, porque o que ele é fala por si. Sua calma não é apatia, é compreensão. É a certeza de que há um propósito até no que parece sem sentido. Nietzsche diria que essa é a vitória mais rara, não sobre o mundo, mas sobre si mesmo. O homem que faz as pazes com o abismo descobre que o inferno era apenas uma parte mal compreendida do paraíso. Essa paz não é encontrada. É construída dentro da escuridão. E quem a encontra nunca mais teme o vazio, porque entende, enfim, que o abismo não devora, acolhe. Kierkegaard dizia que o nada é o ponto onde a alma toca o eterno. É ali onde todas as certezas cessam, que o homem descobre o que sempre esteve buscando. Não uma explicação, mas uma presença. O nada, quando aceito, se transforma em totalidade. Ele deixa de ser vazio e passa a ser espaço, passa a ser campo, passa a ser tudo. O homem que chega a esse entendimento percebe que a ausência de sentido era, na verdade, o próprio convite para viver com sentido. O nada é o espelho onde o infinito se revela. Nietzsche via essa transformação como a suprema afirmação da vida. O homem que atravessou o desespero, o silêncio e o caos finalmente aprende a dizer sim. Não apenas ao belo, mas também ao trágico, ao efêmero, ao imprevisível. O nada, para ele, é o cenário onde o Criador desperta. Quando o homem entende que o universo não lhe deve sentido, ele para de esperar e começa a criar. Nesse instante, o vazio deixa de ser ameaça e se torna poder. O nada é o campo onde o espírito livre constrói o próprio mundo. Kierkegaard acreditava que o homem que chega a esse ponto vive em comunhão com o mistério. Ele já não busca mais respostas, porque percebeu que o próprio viver é a resposta. Tudo o que parecia oposto, fé e dúvida, dor e paz, vida e morte, se reconcilia. O nada deixa de ser um inimigo a ser vencido e se torna um companheiro silencioso. O homem que o acolhe experimenta uma serenidade profunda, a paz de quem compreende que não há fim nem começo, apenas continuidade. Nietzsche chamava isso de eternidade do instante. Ele dizia que o homem verdadeiramente desperto vive cada momento como se fosse o único, porque entendeu que o tempo não se repete, ele se recria. O nada, nesse contexto, não é ausência de vida, é sua totalidade em movimento. É o espaço onde tudo acontece e tudo retorna. Quando o homem vê o nada dessa forma, percebe que nunca esteve separado do todo, ele sempre foi parte dele. Kierkegaard completaria: o nada é o disfarce de Deus. O silêncio que assusta é o mesmo que sustenta. O vazio que parece fim é o mesmo que renova. O homem que o aceita, aceita também o divino, não como figura, mas como presença inefável. Nietzsche, com outra linguagem, diria que o nada é o próprio fluxo da vida. Caótico, imprevisível, mas eternamente criador. Quando o homem entende isso, o medo desaparece. O que antes era abismo se torna chão. O que antes era ausência se torna plenitude. O nada finalmente revela seu segredo. Ele sempre foi tudo. Kierkegaard dizia que, depois de encontrar a verdade no silêncio, o homem precisa voltar ao mundo. A solidão o purifica, mas o retorno o completa. O isolamento o ensinou a ver, mas é entre os outros que ele aprende a viver. A alma que atravessou o nada carrega uma nova calma. Ela não reage, responde. Não busca mais vencer, apenas compreender. O homem que retorna não tenta converter ninguém, porque sabe que cada um precisa caminhar até o próprio abismo. Ele não prega, apenas vive, e a sua presença é o suficiente para transformar. Nietzsche via esse retorno como a última prova do espírito livre. O homem que desce do seu deserto interior e volta à cidade, não o faz por vaidade, mas por compaixão. Ele aprendeu a ser inteiro sozinho, e agora compartilha sem esperar nada em troca. Essa é a verdadeira generosidade, oferecer sem precisar ser visto. O Criador retorna não para ensinar, mas para inspirar. Ele vive de tal forma
que sua própria existência se torna um lembrete de que o sentido pode ser recriado todos os dias. Kierkegaard acreditava que esse retorno exige delicadeza. A alma desperta precisa aprender a caminhar no mundo sem perder o silêncio interior. É fácil se perder novamente nas vozes, nas pressas, nas distrações. O desafio não é mais encontrar o sentido, mas preservá-lo. O homem que volta do nada precisa carregar o eterno dentro de si, aquele espaço de quietude que o abismo lhe ensinou. Só assim ele permanece inteiro, mesmo em meio ao caos. Nietzsche chamava essa nova forma de viver de afirmação do instante. O homem que retorna do vazio não precisa mais fugir da vida, porque aprendeu a amá-la exatamente como ela é. Ele come, respira, trabalha, ama, mas tudo com presença. Ele já não divide o sagrado e o profano, porque entende que ambos são expressões da mesma força. Sua liberdade não é barulhenta, é serena. Ele vive sem buscar redenção, porque percebeu que a própria vida é redenção suficiente. Kierkegaard completaria: o retorno ao mundo é o ato final da fé. É quando o homem entende que o divino não está em templos nem em teorias, mas em cada gesto de amor, em cada instante vivido com consciência. Nietzsche diria que é a dança depois da tragédia, a celebração daquilo que sobreviveu ao caos. O homem que retorna não busca mais respostas, porque se tornou uma. O retorno é a reconciliação entre o humano e o infinito. É viver entre as pessoas sem perder o silêncio do abismo. É sorrir com quem dorme e compreender, em silêncio, o que desperta. Kierkegaard dizia que o verdadeiro milagre não é encontrar o sentido da vida, mas continuar vivendo, mesmo quando ele desaparece. O homem que atravessou o nada aprende que não precisa de justificativas para existir. Basta estar. A vida deixa de ser uma busca e se torna uma presença. Esse é o ponto mais alto da consciência, quando o homem aceita que o mistério não precisa ser resolvido para ser belo. O milagre não está em entender, mas em sentir. Nietzsche via isso como a mais profunda vitória do espírito livre. O homem que sobreviveu ao colapso de todas as verdades e ainda assim escolhe amar a vida, alcança uma grandeza rara. Ele não precisa que o mundo o recompense, porque a própria experiência de estar vivo é suficiente. Amar a vida sem exigências, mesmo com o caos, o sofrimento e o absurdo, é o gesto mais corajoso que o homem pode realizar. O milagre de existir sem sentido é o milagre de dizer sim ao que é. Kierkegaard acreditava que essa aceitação é a forma mais pura de fé. É quando o homem abandona a necessidade de entender o divino e simplesmente o vive. Ele não pergunta mais por quê, mas como posso estar aqui, agora? Essa mudança de pergunta transforma tudo. A alma deixa de lutar contra a existência e passa a dançar com ela. A fé, então, deixa de ser crença e se torna experiência, o estado de quem aprendeu a confiar até no vazio. Nietzsche chamava esse estado de afirmação total da vida. O homem que o alcança transcende o bem e o mal, o certo e o errado. Ele não busca mais sentido, porque o próprio ato de buscar já é expressão da vida. Ele cria, ama, sofre e ri com a mesma intensidade, sabendo que tudo é temporário e, justamente por isso, precioso. Esse homem não teme o nada, porque descobriu que o nada é o palco onde a vida dança. Kierkegaard completaria: o milagre de existir sem sentido é o reencontro com Deus sem religião, com o eterno sem dogma, com o amor sem condições. Nietzsche diria que é a apoteose do homem, aquele que não precisa de céu, porque aprendeu a encontrar o infinito dentro do instante. No fim, ambos falavam da mesma iluminação, a quietude de quem compreendeu que o mistério não se resolve, se contempla. O homem que aprende isso não precisa de promessas, porque encontrou a eternidade no agora. Ele olha o vazio e sorri, não por tê-lo vencido, mas por tê-lo compreendido. E é nesse sorriso silencioso que o nada revela sua verdade. Ele nunca foi o fim. Sempre foi o início. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.